Tem o lado bom e tem o lado ruim. Uma pena, o Inter poderia ter vencido o Corinthians e se consolidado de vez como um grande candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Jogou bem, pressionou, trocou passes, teve criatividade e por algumas falhas individuais, em especial a do goleiro Daniel, deixou a vitória escapar. O lado bom, o Inter está no G4 do Campeonato Brasileiro. Fez um grande jogo contra o Corinthians e mostrou que tem capacidade de enfrentar praticamente todos os clubes do Campeonato Brasileiro. Algumas afirmações individuais muito importantes. Alemão, Vitão, Alan Patrick. A gente fala sobre o empate de Itaquera agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Empate 2-2 com a equipe do Corinthians. O Inter, com este resultado, entra no G4 do Campeonato Brasileiro. Empatado, é verdade, com o Corinthians, mas ainda assim atrás do Flamengo e à frente em pontuação do Fluminense e também do Atlético Paranaense. O objetivo colorado vai sendo atingido. O Inter se coloca entre os 4 melhores da competição e tem agora uma sequência no Brasileirão onde tem capacidade de engatar uma série de vitórias e buscar voos mais altos ainda na competição. Eu vou falar sobre o jogo. O Mano Menezes não surpreendeu na escalação, ele colocou Maurício e Johnny na equipe titular, como a gente projetava durante toda a semana. Mas ele surpreendeu na formatação tática, porque o Maurício, ao invés de jogar centralizado com o Johnny aberto pelo lado direito, ele jogou em muitos momentos como um extrema pelo lado direito. É verdade que para marcar o Maurício se adiantava e aí ficava num 4-4-2, 2 linhas de 4 com o Johnny pelo lado direito, mas quando o Inter atacava, o Maurício buscava muito o lado direito de ataque. E foi exatamente por ali, aos 50 segundos de partida, que o Internacional encontrou o gol. Aliás, a gente precisa fazer um capítulo à parte sobre Alexandre Alemão. O que vem jogando o senhor Alexandre Zurawski? Ele recebe uma bola depois de uma cobrança de lateral, o Gabriel briga lá em cima, o Maurício divide e ela sobra para o Alemão. O Alemão traz com a perna direita e mostra muita qualidade. Ele tem força física, a gente sabe. Ele tem concentração e vontade, a gente sabe. E a gente está vendo cada vez mais um Alexandre Alemão que tem atributos técnicos sensacionais para um centroavante. Porque ele limpa a bola com a perna direita, puxa ela para a perna esquerda, tira completamente do zagueiro, e aí ele fica meio desequilibrado, porque foi um lance muito difícil, e o Alemão ele tem um senso de equilíbrio que é espetacular. Ele desequilibrado consegue rapidamente se colocar a ponto de bater de perna esquerda. Um chute forte, tirando do Cássio, a bola entra no ângulo, no cantinho, um golaço do Alexandre Alemão para abrir o placar logo com 50 segundos de jogo e se colocar. Ó, o Alemão fez gol no Maracanã, o Alemão fez gol no Allianz Parque, o Alemão fez gol agora em Itaquera, o Alemão fez gol em jogo decisivo pelo Internacional no Beira-Rio. É um cara que não sente jogos grandes, tem personalidade e, além do mais, jogou muito durante todo o jogo, brigando, disputando, fazendo pivô, dando andamento para as jogadas. Depois quero falar um pouco sobre o ranking dos melhores jogadores do Internacional nos últimos jogos, mas o Alemão está muito bem colocado, está jogando demais o Alemão e o Inter abriu o placar 1-0. Obviamente, 1-0 com 50 segundos de jogo era um cenário que o Inter pedia aos céus, era o cenário em que o Inter, talvez o mais otimista torcedor, não imaginava. E aí, obviamente, que o Corinthians foi para cima, e indo para cima, o Inter tinha espaços para o contra-ataque. E o Inter estava amadurecendo, estava maduro no jogo. Estava amadurecendo um contra-ataque que poderia incomodar o Corinthians. Era questão do Inter encaixar um contra-ataque que, se não fosse gol, ia frear os caras. Só que não deu tempo. E não deu tempo para um lance daqueles casuais. Uma cobrança de escanteio, o Gil ganha na disputa pelo alto com o Depena, e aí o Balbuena entra muito bem e faz um 1-1 muito rapidamente. Aos 11 minutos o Corinthians empatou e aí colocou uma água no chope do Internacional, que vinha fazendo uma partida que prometia ser muito boa e de uma vitória consistente. Com 1-1 do Corinthians, o jogo obviamente se equilibrou e o Corinthians cresce. E aí tem o lance capital da partida, assim, dá para colocar essa perda de pontos na conta do Daniel. De alguma maneira ele fez a diferença. Porque o Corinthians não conseguiu criar grandes oportunidades contra o Internacional. E aí, em um chute fraco do Roger Guedes, fraquíssimo, uma bola cruzada, absolutamente defensável, o Daniel defende e deixa a bola escapar. A bola escapa, ele ainda tenta dar um tapa nela e dá um tapa no pé do Yuri Alberto.
o Yuri Alberto chega com velocidade e bota a bola pro gol em um frangaço do goleiro Daniel, que obviamente desestabiliza os jogadores do Internacional, que estavam fazendo um bom jogo e viu a virada assim, num piscar de olhos e por uma falha individual do goleiro, e aí o Corinthians começa a crescer na partida, o Inter começa a diminuir e o jogo se torna muito perigoso para o Internacional. Ainda assim, o Inter começa, no final do primeiro tempo, a se reestabelecer, com uma boa partida do alemão, com uma partida segura dos jogadores defensivos, Vitão e Mercado, mais uma vez impecáveis no sistema de defesa, tanto que não falharam nos gols. O Corinthians tem um lance de contra-ataque onde o Inter estava pressionando, o Yuri Alberto toca para o Mosquito, que toca para o Roger Guedes, que perde um gol feito, e ali talvez o Inter renasce. No intervalo, o Inter mexe. Entra Alan Patrick na vaga do Depena, que não fez um bom jogo e levou cartão amarelo, inclusive tinha risco de ser expulso. Aliás, o Depena não joga contra o Cuiabá e eu apostaria em Alan Patrick começando o jogo. O Alan Patrick entra e, obviamente, começa a ser o Alan Patrick. Muita qualidade técnica, muito acerto nas tomadas de decisão. E o Inter começa a tomar conta do jogo e pressionar a equipe do Corinthians. E chega o gol de empate, que é uma pintura. Um passe do René pro Alan Patrick, ele domina de chapa, bota a bola no ângulo do Cássio, indefensável, e o Inter empata na individualidade do Alan Patrick, que, sozinho, conseguiu mudar o Inter de patamar. Ele botava o pé em cima da bola, acertava os passes, armava o contra-ataque. É impressionante o quão diferenciado é o jogador Alan Patrick. Os problemas dele são físicos, a gente sabe, mas com a bola no pé ele é muito diferenciado, mostrou isso, e o Inter fez o 2-2. E aí eu quero entrar no último capítulo do jogo, que é a parte final. O Inter jogou mais que o Corinthians. O Inter jogou para virar o jogo. Teve oportunidades ainda em contra-ataques. O alemão pegou uma bola num contra-ataque puxado pelo Edenilson, limpou, bateu cruzado, obrigou o Cássio a fazer um milagre. O Inter esteve em cima do Corinthians, jogou para ganhar, o Mano mexeu, colocou o Pedro Henrique antes do gol ainda, colocou o Brian Romero depois que o alemão cansou. O Inter criou, pressionou o Corinthians e teve chance de virar o jogo. Acabou não virando em uma partida equilibrada ao todo. O Inter foi ligeiramente melhor, o que mostra que o Inter, primeiro, tem capacidade para jogar contra qualquer equipe, porque o Corinthians é um dos grandes times do Campeonato Brasileiro e lá em Itaquera o Inter jogou melhor que o Corinthians, se impôs e poderia ter vencido o jogo. Mostra que o Inter sim tem condição de competir com qualquer time nesse Campeonato Brasileiro. E o resultado é um resultado bom para o Internacional, pelos resultados paralelos. Empata, se consolida no G4, fecha a rodada em quarto lugar, empatado em pontos com o Corinthians, um ponto atrás do Flamengo, alguns pontos, é verdade, atrás do Palmeiras. Acho que o título não está tão perto assim para a gente brincar, mas vaga direta na Libertadores é uma realidade para o Internacional, e isso já é positivo. O Inter consegue um bom empate contra o Corinthians e Itaquera. Podia ser melhor? Podia estar agora eu dizendo que o Inter briga pelo título? Sim, mas no geral foi uma ótima atuação, um resultado bom, uma pena as falhas individuais, em especial do Daniel. Só para fechar, tá? Vitão, melhor jogador em campo e melhor jogador do Internacional nos últimos jogos. É impressionante o que está jogando Vitão. É impressionante o que está jogando Vitão. Ele não erra nada. Ele é perfeito. E segundo, o alemão. Jogou demais o alemão. É um jogador que está crescendo, está ganhando confiança e vai ser muito importante para o Inter nessa reta final. Alan Patrick, o diferencial, ajudou muito o Inter. Olho no Daniel, que teve uma atuação bem abaixo. Deixa o teu like, te inscreve e ativa as notificações. Beijo!